Olá, seguidores do Conexão Sanders. Razão de Aspecto, Cinemação, Wannabe Nerd, Jetro.com.br e Correio Brasiliense. Vamos falar agora de um filme aqui da mostra Next, né, que é uma produção espanhola, de uma diretora espanhola, mas feita toda em inglês e com um elenco americano, chamada Paradise Hills. E vou dizer uma coisa pra vocês, Paradise Hills foi um filme que me surpreendeu. Você sabe aquele tipo de filme que quando começa você não sabe exatamente para onde ele está indo e você reconhece um monte de coisas, mas ao mesmo tempo não é uma imitação de nada, né? Então ele é um filme que conseguiu ser muito original, tratando de um tema profundo e fazendo um filme que consegue ser profundo e entreter ao mesmo tempo, né? Sem causar necessariamente um grande incômodo, né? Qual é a história do Paradise Hills? Paradise Hills é uma espécie de clínica de recuperação para garotas rebeldes. E isso é numa distopia futurista, né? A coisa se passa numa ilha, no meio do mar, né? Perto da Espanha, né? Onde as famílias mandam para lá as meninas que não querem se encaixar muito, né? E a gente vai percebendo que é uma distopia, em primeiro lugar, porque tem uma série de convenções sociais que vão aparecendo ao longo do filme, né? Você tem os uppers, você tem os lowers, né? Então, coisas que vão se dizendo sobre a sociedade, né? Segundo, tem umas cenas futuristas no começo, na primeira cena do filme, que são bem interessantes. Você toma um choque, assim, você não está esperando muito aquilo. E a primeira cena, inclusive, ela é uma cena de casamento, né? E ela faz uma mistura de danças medievais com roupas modernas e tal. É uma coisa meio louca, assim, você fica meio perdido. Portanto, a história vai se desenvolver em relação ao arco da Uma, né? Que é que nem a Uma, né? Que nem a Uma Thurman, né? Mesmo nome. Que é protagonizada pela Emma Roberts, que tem 2 meses para ficar na clínica, né? Qual foi a primeira coisa nesse filme, né? Qual foi, de novo, não comparando os filmes, que as histórias são muito diferentes, mas a sensação, né, no visual do filme, quando eu vi o filme, né, começou assim, os primeiros 10 minutos de filme, o meu choque visual foi muito parecido com o que eu tive quando eu vi o primeiro Jogos Vorazes, né? Porque no primeiro Jogos Vorazes eu olhei aquilo e eu achei tudo muito estranho, tudo muito diferente, né? Porque toda a roupa, o cenário, tudo e tal soava um pouco artificial, né, mas ao mesmo tempo futurista, era um negócio muito diferente. E esse filme tem a mesma causa a mesma sensação, a mesma estranheza, que acaba sendo uma estranheza boa. Nas perguntas e respostas depois a diretora falou que as influências dela pro filme e para pensar figurino, tudo e visual, vão dos livros de ficção científica, né, que ela lia quando era criança, né, e séries que ela via muitos anos depois, né, tal, não na época, porque ela deve ter uns 30 anos, de ficção científica dos anos 50 e 60, Star Trek, primeira geração, por exemplo, assim, até jogos de videogame como Final Fantasy, né? Então, nessa mistureba toda saiu o visual desse filme. E tem até uma coisa muito legal, porque você tem as meninas todas lá, né, sendo tratadas mais ou menos como princesas, né, porque elas têm que se encaixar na sociedade, né, mas ao mesmo tempo que elas têm que ser tratadas como princesas de um jeito forçado. E os guardas são todos homens, todos perfeitos também, vestidos de mordomo e tal, e coisas do gênero, né, ou com roupas de praia, todas... roupas de casamento na praia, sabe, aquelas camisas brancas, calças todas grudadas no corpo, servindo elas o tempo todo e tal, para elas fazerem essa terapia de recuperação. Só que lá pelas tantas, né, tem uma cena mais pro fim do filme lá que envolve uma perseguição, e aí os caras estão usando uns capacetes que são igualzinhos aos dos Stormtroopers, né? Eu vi homenagens claramente a Star Wars, a Star Trek, até Pantera Negra, né? Se você prestar atenção, você vai encontrar referências ao Pantera Negra no filme. Então, assim, a direção de arte do filme, o visual, todo muito bonito, assim, realmente lindo. E o tema do filme eu também gostei muito, né? Que é, basicamente, você está tratando de uma questão de falta de liberdade feminina, né? Necessidade de se encaixar naquela obrigação de perfeição, né? Que as mulheres têm que alcançar na nossa sociedade, de um jeito, digamos, leve, né? Com uma aventura que entretém,
e que tem muita, eu acho que tem muito alcance, por exemplo, para um público mais novo, principalmente para um público adolescente, né? E para o adulto também, né? Mas em diferentes níveis de profundidade. Acho que eu posso afirmar isso, né? E o filme ele tem também, bom, lá vou eu fazer outra comparação também, dizendo que eu não estou comparando as histórias dos filmes, né? Mas ele fica num tom parecido com A Cura, que eu acho que é A Cure for Illness em inglês, mas só que eu diria que é uma cura que deu certo, né? Porque a Cura foi um filme que prometeu, né? E não exatamente cumpriu. Eu dei 3 estrelas pra Cura, foi um filme que me causou mixed feelings, né? Mas o Paradise Hills não. O Paradise Hills, eu acho que ele conseguiu fazer essa lógica, né, da clínica para curar as pessoas de algum jeito funcionar, e os plot twists desse filme são melhores que os da Cura também, né? Gostei muito do filme, muito, 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 mas ainda assim eu não vou dar 5, porque eu acho que ele tem alguns probleminhas, né, na maneira como conduz o roteiro, alguns momentos que ele é muito explicativo, né, e algumas conveniências assim que acontecem que não chegam a prejudicar absurdamente o filme, não, mas realmente não deixam que o filme seja um 5. Mas por outro lado, né, se o quesito fosse, se a gente estivesse avaliando aqui o quesito das escolas de samba do Rio de Janeiro, né? Originalidade 10, essa seria a nota. Esse filme realmente me impressionou e é por isso que ele está na Mostra Next, né? Porque é um filme ousado, realmente, né? Ele é um filme ousado. O que essa diretora fez foi muito arriscado e felizmente funcionou, e a gente precisa de mais filmes assim. Espero que ele chegue ao cinema. Acho que vai chegar, porque apesar de ele não ter sido produzido como, ele tem a maior pinta de blockbuster. Portanto, Paradise Hills, 4,5 de 5.